Antes de começar, respire fundo. Deixe o celular de lado, coloque os fones e apenas ouça. Sabemos que muitos dos ouvintes deixam apenas o áudio rodando para absorver nossas reflexões. E isso é ótimo. Então, apenas continue ouvindo. E, se ainda não é inscrito, considere fazer parte desta jornada. Aqui, cada palavra é um convite para que você desperte. Agora, o aviso sombrio. Alguém já tentou te alertar antes, mas dessa vez não poderá ignorar. Napoleão Hill disse que a mente humana é uma força capaz de construir impérios, mas também é a mesma força que transforma gente talentosa em fracassados silenciosos. O que quase ninguém percebe é que, na maioria das vezes, não é o mundo que te impede. Não é o governo, não é a falta de dinheiro, não é a crise, é você. A sua mente está conspirando contra você. E faz isso há anos. Você já reparou que sempre que pensa em começar algo novo, aparece um atraso? Uma desculpa? Não agora? Esse não é você falando. É o medo te controlando. É a programação mental que foi instalada em você desde criança, te convencendo de que tentar é perigoso e falhar é humilhante. E enquanto você acredita que está sendo prudente, a verdade é brutal. Você foi condicionado a perder. Hill avisou: o fracasso não é um acidente, é um hábito, é uma forma de pensar. É uma mente que trabalha secretamente para te manter no chão. E talvez você esteja exatamente onde sua mente quer que você esteja, confortável demais para mudar, medroso demais para começar e distraído demais para perceber que o tempo está passando. A vida não te derrubou. Você apenas nunca se levantou de verdade. Porque quando a mente está contra você, não importa o talento, não importa a vontade, não importa o sonho. Você vai continuar desejando coisas que nunca toca, imaginando uma vida que só existe na sua cabeça e se perguntando por que nada muda. E aqui está o pensamento mais perturbador. A mente que te sabota é a mesma que te convence de que está tudo bem. Ela sussurra: relaxa, depois você vê. Você não está pronto, amanhã você começa, e enquanto isso, a vida vai embora, invisível, silenciosa, desperdiçada. Hill descobriu o segredo que ninguém gosta de admitir. O mundo não te parou. Você é quem se deixou parar. E se você não tomar o controle da própria mente, a mente continuará te usando. A mente humana tem um truque cruel. Ela se disfarça de lógica, mas age como inimiga. Quando você sente medo de gravar um vídeo, de abrir um negócio, de se expor, de pedir ajuda, de mudar de vida, não é porque você é fraco. É porque sua mente aprendeu a proteger você através da fuga. Ela não quer expansão. Ela quer segurança. E segurança para ela significa viver exatamente como você vive hoje. Hill disse que a mente é como um terreno fértil. Se você não planta nada, o mato toma conta. E esse mato se chama dúvida, procrastinação, desânimo, pessimismo. E é assim que sua vida fica infestada de pensamentos silenciosos que ninguém vê. Eu não consigo, não sei fazer, não sou bom o bastante. E se eu errar? O mais irônico é que essas frases não são suas. Elas foram colocadas em você, pelos pais que diziam: não sonha alto demais. Por professores que repetiam: isso não é para você. Por amigos que preferiam rir do seu sonho a admitir que não tinham coragem de tentar o deles. E a sua mente absorveu tudo, guardou, transformou em verdade. E agora você vive dentro de uma prisão que não tem grades, mas tem crenças. A maioria das pessoas não fracassa porque não sabe o caminho. Elas fracassam porque não acreditam que merecem chegar lá. Hill escreveu que a mente que aceita a derrota cria a derrota. E você já percebeu isso quando tentou melhorar a vida e algo te puxou para baixo? Não era o mundo, era você. Quando você diz: depois eu faço, não é falta de tempo, é falta de coragem. Quando você diz: não estou pronto, não é perfeccionismo, é medo disfarçado. Quando você culpa a vida, é apenas a sua mente criando desculpas para justificar a inércia. A grande tragédia é que muita gente morre esperando o dia perfeito para começar. Mas você já deve ter reparado: o dia perfeito nunca chega.
E enquanto você espera outros menos preparados, menos talentosos, menos inteligentes, começam, crescem e vencem. Porque o sucesso nunca foi sobre capacidade. Foi sempre sobre controle mental. O mundo é dos que agem, não dos que esperam. E se a sua mente continuar no comando, nada muda. O que quase ninguém percebe é que a mente não trabalha sozinha. Ela tem cúmplices: o medo, a dúvida, a preguiça, a opinião dos outros. Hill chamou isso de inimigos invisíveis. Eles não gritam, não aparecem, não batem na porta. Eles se infiltram em silêncio. Você já sentiu isso? O dia em que acordou motivado, pronto para mudar a vida, e de repente algo te fez deixar para amanhã. Ninguém te impediu. Nada aconteceu. Mas você desistiu, sem luta, sem tentativa, sem resistência. É assim que a vida do ser humano acaba, não em grandes quedas, mas em pequenas rendições diárias. O medo não te derrubou em um golpe. Ele te convenceu devagar. É por isso que Hill dizia que o maior fracasso da humanidade não está nos que falharam tentando, mas nos que morreram sem tentar. A mente destrói seus sonhos antes mesmo que o mundo tenha chance de vê-los. Você acha que não consegue, mas já fez coisas muito maiores do que aquilo que teme agora. Sobreviveu a dores, recomeçou quando achou que não tinha forças, superou noites que pareciam intermináveis e mesmo assim acredita que não consegue enviar um currículo, gravar um vídeo, estudar 1 hora por dia ou construir um negócio. A verdade é sombria. Você não é incapaz. Você é sabotado. Sabotado por uma mente que não suporta a ideia de mudança, porque mudança exige dor, esforço e renúncia. E todo mundo quer sucesso, mas quase ninguém quer dor. Então, a mente oferece um atalho. Depois você faz. Não é sua hora. Melhor ficar como está. E você aceita. E chama isso de destino. Só que são as decisões silenciosas que definem o futuro. O que você faz quando ninguém está vendo, o que você pensa quando ninguém está ouvindo, o que você deixa para depois quando ninguém pode te cobrar. Hill dizia que pensamentos se transformam em realidade. Mas antes disso, eles se transformam em hábitos, e hábitos criam o seu destino. A sua vida hoje é apenas o resultado dos seus pensamentos de ontem. E o seu futuro será o resultado do que pensa agora. Se continuar pensando pequeno, vive pequeno. Se continuar esperando, continua parado. Se continuar duvidando, continua perdendo. Porque a mente só muda quando você decide mudar. E aqui está o ponto que dói. A mente não precisa te derrotar de uma vez. Ela só precisa te desgastar, te cansar, te desanimar, te fazer acreditar que nada adianta. Você já percebeu como depois de algumas tentativas, você começa a pensar: não é para mim, isso é difícil demais. Talvez eu devesse parar. Essas frases não aparecem no início. Elas surgem quando a mente já te testou o suficiente e percebeu que você está fragilizado. É assim que ela vence. Ela lembra das vezes que você errou, das vezes que riram de você, das vezes que teve medo, das vezes que se sentiu pequeno. E o pior é que você acredita. Hill dizia que todo fracassado tem uma lista de explicações, e todo vencedor tem uma lista de decisões. Enquanto uns explicam, outros fazem. A maioria das pessoas vive procurando motivos para justificar a própria estagnação. Faltou apoio, faltou oportunidade, faltou dinheiro, faltou sorte, faltou tempo, mas nunca reconhecem o que realmente faltou. Coragem. Coragem para ser ridículo no começo. Coragem para começar pequeno. Coragem para tentar mesmo com medo. Coragem para ser diferente da maioria. Porque a maioria vive dormindo. E quem tenta despertar incomoda. Por isso, quando você diz que quer mudar de vida, sempre aparece alguém para te desanimar. Eles dizem: isso não funciona, ninguém consegue, é melhor ser realista. Não é porque eles sabem algo que você não sabe, é porque veem em você a coragem que eles nunca tiveram. E quando você tem coragem, você quebra um padrão mental que todos ao seu redor seguem há anos. E essa é a parte mais sombria de todas. Se você não governar sua mente, alguém fará isso por você.
A sociedade quer que você seja previsível. O sistema quer que você seja obediente. O mundo quer que você seja mediano, porque pessoas comuns são fáceis de controlar, fáceis de manipular, fáceis de substituir. Pessoas que pensam, incomodam. Pessoas que agem, causam impacto. Pessoas que despertam, libertam outras. E nenhuma mente programada para fracassar gosta de ver alguém se libertando. Então, a pergunta é simples, mas assustadora. Sua mente é sua dona. Ou você é o dono dela. Napoleon Hill descobriu algo perturbador. A mente humana não aceita vazio. Se você não a alimenta com propósito, ela se alimenta de medo. Se você não preenche com disciplina, ela preenche com preguiça. Se você não treina foco, ela cria distração. A mente é como uma criança descontrolada. Se não há regras, ela faz o que quiser. E sabe o que ela mais gosta de fazer? O mais fácil, o mais confortável, o que dá prazer imediato e arrependimento eterno. É por isso que você escolhe a cama em vez do exercício, o celular em vez do estudo, o descanso em vez da construção do seu futuro. A mente te convence de que isso é autocuidado, mas não é. É autossabotagem mascarada. Hill dizia que o ser humano tem dois caminhos, o caminho do esforço e o caminho da desculpa. Um te leva para uma vida que vale a pena, o outro te deixa preso no mesmo lugar para sempre. Você já se perguntou por que algumas pessoas mudam de vida e outras não? Não é inteligência, não é dinheiro, não é sorte, é direção. Enquanto uns acordam todos os dias sabendo para onde estão indo, outros vivem acordando apenas para existir. E quem não tem direção é levado por qualquer vento. Por isso a mente gosta tanto da distração. Porque quem está distraído não constrói nada. Quem está distraído não evolui. Quem está distraído vive ligado ao piloto automático. E o piloto automático é sempre programado pelo passado. Você está vivendo hoje os resultados do ontem. E vai viver amanhã os resultados de hoje. Se repetir os mesmos hábitos, recebe as mesmas consequências. E a mente sabe disso. Ela sabe que, se você mudar de verdade, ela perde o controle. Hill dizia, a mente humana, quando direcionada, é imparável. Mas quando está solta, sem disciplina, sem propósito, ela se torna uma arma contra o próprio dono. E talvez a parte mais sombria seja essa. A maioria das pessoas nunca perde para o mundo. Perde apenas para si mesma. E todas as noites antes de dormir sabem disso lá no fundo. E quando a mente percebe que você está começando a despertar, ela usa a última e mais perigosa arma, a dúvida. A dúvida é silenciosa, disfarçada, quase racional. Ela não te impede de sonhar, mas te impede de agir. Ela sussurra, e se você falhar? E se ninguém gostar? E se rirem de você? E se não der certo? Percebe o detalhe? A dúvida nunca te pergunta o que pode dar certo. A dúvida só existe para te lembrar de tudo o que pode dar errado. E é assim que ela te paralisa. Ela cria ilusões dentro da sua cabeça. Ilusões de fracasso, ilusões de vergonha, ilusões de catástrofe. E você acredita, mesmo sem ter tentado. Hill dizia que o medo não vive no mundo real. O medo vive na imaginação. Você tem medo de pedir uma oportunidade, mas não tem certeza de que seria rejeitado. Você tem medo de começar um projeto, mas não sabe se daria errado. Você tem medo de tentar de novo, mas não sabe se finalmente daria certo. A dúvida elimina batalhas que nunca aconteceram, e é por isso que ela é tão eficiente. Ela te derrota antes de você lutar. A mente faz isso para te manter na zona de conforto, porque a zona de conforto não exige coragem, não exige risco, não exige mudança. Mas a zona de conforto tem um preço brutal. Ela te cobra com o seu futuro. E o mundo está cheio de pessoas que envelheceram dentro dela, olhando para trás com uma pergunta que dói mais do que qualquer falha. E se eu tivesse tentado? Só existe algo mais assustador do que o medo de falhar, o arrependimento de nunca ter tentado. A mente nunca te mostra isso, ela só mostra o medo. Mas existe um segredo. Quando você toma uma decisão, a dúvida perde o poder. Quando você age, o medo encolhe. Quando você começa, a mente percebe que não manda mais, e é aí que sua vida muda. A verdade é simples e sombria.
A mente só obedece quem tem coragem. Você pode ler todos os livros, assistir todos os vídeos, fazer todas as promessas, mas nada muda enquanto a ação não começa. Napoleon Hill descobriu que quase tudo o que você deseja já é possível. O problema nunca foi o mundo. O problema sempre foi você versus você. E o que a maioria faz? Espera. Espera o dia certo. Espera a motivação. Espera ter mais dinheiro. Espera a sorte aparecer. Mas a vida não premia quem espera. Premia quem se move. E é por isso que você vê pessoas comuns alcançando o que gênios nunca conquistaram. Porque o mundo não recompensa a intenção. Recompensa a atitude. Você não foi derrotado. Você apenas não começou. E enquanto não começar, continuará vendo a vida passar. O tempo indo embora, as oportunidades passando, os outros vencendo, e você apenas assistindo. E dói. Porque no fundo você sabe, o potencial está aí, as ideias estão aí, os sonhos estão aí, mas a mente não deixa. Ela te prende no quase. Quase tentou, quase mudou, quase venceu. Gente que quase vence, perde do mesmo jeito. E a pergunta que fica é brutal. Você quer continuar sendo escravo da própria mente? Ou quer finalmente assumir o volante da própria vida? Porque quando você decide que vai agir, mesmo com medo, mesmo sem se sentir pronto, mesmo sem saber tudo, o mundo se abre. Hill dizia que o sucesso começa na cabeça e termina nas mãos, na atitude, no passo dado, na decisão que ninguém vê. E talvez seja por isso que você está ouvindo isso agora, porque uma parte sua está cansada de ser refém da outra. A pergunta é: qual lado vai vencer? A mente que te destrói, ou a mente que você pode treinar para te construir? A resposta não está no amanhã, está no agora. Se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já despertou. A prova é simples. Quem não quer mudar não escuta verdades, mas quem sente que nasceu para mais permanece. Então aqui vai a revelação mais importante de todas. A mente pode ser seu pior inimigo, mas também pode ser seu maior aliado. Aquilo que te sabota também pode te construir. A mesma força que te paralisa pode te mover. A mesma mente que te derruba pode te levantar. Mas isso só acontece quando você assume o comando. Napoleon Hill dizia que tudo muda no momento em que você toma uma decisão definitiva. Não uma vontade, não um desejo, não um se der certo, mas uma decisão real. Decisão é quando você fecha a porta para a versão antiga de você. Quando você para de negociar com seus medos, quando você age mesmo tremendo por dentro. E o segredo para mudar a mente não é esperar uma motivação mágica, é agir antes dela. Disciplina antes da vontade, ação antes da confiança, coragem antes da certeza. Você não precisa se sentir pronto, precisa começar, porque quando você dá o primeiro passo, a mente entende que quem manda agora é você. E é aqui que tudo muda. O medo perde força, a dúvida perde voz, a procrastinação perde espaço. E aos poucos, quase sem perceber, você começa a construir uma nova versão de si mesmo. Uma versão que pensa grande, que age grande, que vive grande. A mente te destruiu por anos, mas agora ela vai trabalhar a seu favor. Porque quando você alimenta a mente com foco, ela cria possibilidades. Quando alimenta com disciplina, ela cria resultados. Quando alimenta com coragem, ela cria futuro. A vida não vai esperar você decidir. O tempo não vai parar para você se sentir pronto. E ninguém vai fazer o que só você pode fazer. Então escolha agora. Ou você continua sendo comandado pelos seus medos, ou começa a comandar a própria história. A mente estava te sabotando. Napoleon Hill tentou te avisar. Mas agora você sabe. E quando alguém desperta, nunca volta a dormir. Se isso fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa acordar. E se ainda não é inscrito no canal, faça parte dessa jornada. Aqui, toda reflexão é um espelho. E toda verdade é uma chance de recomeçar. Até o próximo vídeo.